Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Nós estamos hoje na Galileia, mais especificamente na cidade de Migdal, também conhecida como Magdala ou Madalena. Sim, essa é a cidade onde viveu Maria Madalena. E a gente vai conhecer tudo sobre ela, a vida na cidade, nos tempos de Jesus e muito mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. O nome da cidade Migdal em hebraico quer dizer torre, porque provavelmente tinha uma torre aqui quando a cidade foi criada. Em aramaico, ela é conhecida como Magdala e em português como Madalena, e daqui vem o nome de Maria Madalena, ou em hebraico Miriam a Magdalit. Isso porque as pessoas naquela época não tinham sobrenomes, elas eram chamadas pela profissão, ou pela sua cidade de origem, pela cidade que moravam, ou pelo nome dos pais. Maria, da cidade de Madalena, é um exemplo, mas o próprio Jesus, que era chamado seguidamente de Jesus da Galileia, Jesus o Galileu ou Jesus o Nazareno. E nos tempos de Jesus, a cidade de Madalena era uma cidade importantíssima, com grandes mercados, um porto vibrante, uma cidade que milhares de pessoas passavam todos os dias. E aqui, como a gente falou, vivia Maria Madalena e também por aqui passou Jesus. Agora, apesar da importância dessa cidade, a cidade vai ser completamente destruída. A gente vai falar dessa destruição depois. Mas o mais impressionante não é que ela vai ser destruída, e sim é que ela vai ser esquecida. Depois que ela foi destruída, ela vai ser reconstruída séculos depois, mais ao norte. Então, se hoje em dia vocês procurarem a cidade de Migdal no mapa, vocês vão encontrar, mas não aqui, e sim alguns quilômetros para o norte. Então, durante séculos, a gente soube que existia a cidade de Migdal e que ela ficava em algum lugar aqui da região, mas ninguém sabia onde ela ficava exatamente, até que ela foi redescoberta por acaso no ano de 2006, quando esse terreno vai ser comprado e se decide construir aqui um hotel, o hotel que está bem atrás de mim nesse momento. Mas em Israel, antes de se começar construções, se precisam fazer escavações arqueológicas, verificar que no lugar não tem nada ou não tem nada muito importante, e aí é permitido o início da obra. E aqui, quando eles começaram a fazer essas escavações, que se chamam as escavações de salvamento, o que eles vão encontrar? Podem vir aqui comigo? Uma das primeiras coisas que eles vão encontrar é essa pedra. E quando eles encontram ela, eles veem símbolos de menorá, coisas ligadas ao Templo de Jerusalém, e eles entendem que eles estão num lugar importante e começam a escavar em volta. E o que eles vão encontrar? Uma das 10 sinagogas mais antigas do mundo já encontradas e o centro da cidade bíblica de Madalena. E onde está essa pedra hoje em dia? Bem aqui atrás. Essa sinagoga, ela é do ano 50 a.C. Quer dizer que quando essa sinagoga foi construída, em boa parte do tempo que ela estava ativa, o Templo de Jerusalém ainda existia. Então, para que a gente precisa de uma sinagoga? A sinagoga não é e nunca foi um substituto para o Templo de Jerusalém, e sim um complemento. Aqui se faziam estudos públicos, aqui se faziam encontros e cerimônias comunitárias. E o que comprova a conexão desse lugar com o Templo de Jerusalém é aquela pedra no centro, a primeira pedra encontrada. Essa pedra representa o Templo de Jerusalém. É como se fosse uma miniatura do templo. E desse lado, que seria a entrada do Templo de Jerusalém, a gente vê a menorá, o candelabro. Aqui a gente vê a mesa dos pães e um pouquinho mais adiante a gente vê uma flor com 6 pétalas e em volta mais 6, totalizando 12. E o 12 aqui provavelmente se refere às 12 tribos de Israel.
E o lado de cada pedra que a gente está vendo agora, ele representa a parte mais central, o interior do Templo de Jerusalém, o Santo dos Santos. E a gente consegue ver duas rodas que representam uma carruagem e embaixo esse desenho que representa fogo, ele representa a presença divina nesse mundo e a presença divina no Santo dos Santos, que fica em Jerusalém, exatamente nessa direção. E a grandiosidade dessa sinagoga a gente consegue ver através das suas decorações. Vejam esses pisos de mosaico lindos que tem aqui. As paredes também eram cobertas de afrescos, de pinturas. A gente consegue ver aqui alguns restos ainda pelas paredes. E essa sala que a gente está vendo é o Aron HaKodesh, o armário santo. Ele é o local onde se guardavam os pergaminhos bíblicos. E por isso não é à toa que ele está aqui desse lado, na direção de Jerusalém. Então, quando alguém vinha fazer aqui uma leitura pública, por exemplo, do livro de Isaías, se retirava o livro daqui e se abria e se lia para toda a congregação. E nós sabemos que Jesus pregava em sinagogas, como está escrito em Mateus 4:23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E por isso Jesus provavelmente esteve nessa mesma sinagoga que vocês estão vendo. Mas tem uma coisa que está faltando aqui nessa sinagoga, que são as suas colunas. Tem algumas colunas aqui, mas originalmente tinha bem mais. O que aconteceu com elas? O que aconteceu com elas, com a sinagoga e com a cidade inteira, na realidade? É a grande rebelião judaica do ano de 66 depois de Cristo. Os judeus cansam de ser oprimidos pelos romanos e os judeus declaram rebelião e querem liberdade. Liberdade do maior império e o maior exército que o mundo já tinha visto. A rebelião começa aqui na região da Galileia e se espalha por todo o país. E por isso, o pessoal aqui de Migdal se prepara para essa grande batalha e eles desmontam a sinagoga, pegam as colunas, que eram pedras enormes, e levam para outro lugar. E a gente encontra as colunas da sinagoga aqui, na entrada dessa rua que era o mercado da cidade. Por que eles trazem as pedras para cá? Porque eles vão fortalecer, transformar esse local como se fosse uma mini fortaleza para se preparar para a invasão romana. Infelizmente, isso aqui vai ser em vão, porque os romanos vão completamente destruir a cidade de Migdal. E não só Migdal, todas as cidades judaicas aqui da região vão ser destruídas. E por isso, quando a cidade finalmente consegue ser reconstruída, séculos depois, eles vão fazer mais ao norte, se afastando de toda a história terrível que tinha acontecido também nesse lugar. E por isso, praticamente tudo o que a gente está vendo é dos tempos de Jesus, então a gente está literalmente caminhando onde Jesus e Maria Madalena caminharam. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Maria Madalena, depois que foi curada por Jesus, ela se transforma em uma das maiores discípulas dele e começa a acompanhar Jesus em parte das suas jornadas. Ela, inclusive, ficou aos pés da cruz durante a crucificação, mesmo sabendo que isso colocava a vida dela em risco. Uma das únicas que fez isso, entre todos os apóstolos, o único que estava presente no momento era João. E ela vai ter a honra de ser a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado.
e como Jesus se locomovia de uma cidade a outra aqui na Galileia. Seguidamente ele podia fazer caminhando ou com animais, mas principalmente ele usava barcos. Lembrando que Pedro era pescador e também parte dos outros apóstolos. E a gente sabe especificamente aqui da região de Migdal que ele chega de barco pela seguinte passagem. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. E ele atraca nesse porto que a gente está vendo aqui atrás de mim, são os restos do porto de Migdal, literalmente dos tempos de Jesus. Então provavelmente ele passou não só pela sinagoga, mas também por esse porto. O nível do Mar da Galileia hoje em dia é diferente dos tempos bíblicos e ele recuou. Mas vamos caminhar um pouquinho e ver de perto as águas do Mar da Galileia. E esse é o mar que viu tantos milagres, como a pesca milagrosa. Vai ser onde Jesus acalma a tempestade, onde ele caminha sobre as águas, e as margens dele é onde Jesus fez boa parte do seu ministério. E como parte desse grande projeto de Migdal bíblica que está renascendo, tem o hotel que deu origem a tudo isso, tem também o parque arqueológico e tem aqui a igreja que se chama Duc in Altum, que significa remar mar adentro, e vem do versículo bíblico de Lucas 5:4. Essa primeira parte da igreja é dedicada às mulheres da Bíblia, entre elas Maria Madalena, e a parte central da igreja é muito especial, na minha opinião, por causa que o próprio altar tem o formato de um barco que nos lembra as tantas passagens bíblicas que se passaram aqui na beira e dentro do Mar da Galileia. E só uma pequena parte de Migdal foi escavada. Só uma pequena parte de todo Israel, na realidade, foi escavada. 2% dos lugares bíblicos foram escavados por enquanto. E isso quer dizer que a gente tem muita coisa ainda para descobrir, para reencontrar. Pensem que só aqui quantas coisas maravilhosas a gente encontrou e quanto mais a gente ainda vai encontrar. E caminhando aqui por essas ruas, pelo mesmo piso dos tempos bíblicos, eu quero me despedir de vocês. Lembrar vocês de se inscreverem aqui no canal e de deixarem aquele like. Um grande beijo e até a próxima!